A fé é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia e também uma das experiências mais profundas da vida cristã. Muitas pessoas falam sobre fé, cantam sobre fé, desejam ter fé, mas poucas realmente compreendem o que significa viver diariamente sustentado por ela. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a grande galeria dos heróis da fé, porque nele encontramos homens e mulheres que confiaram em Deus mesmo quando não conseguiam enxergar o resultado final. Eles caminharam olhando para promessas invisíveis. Eles permaneceram firmes quando tudo ao redor parecia impossível. Eles acreditaram antes de ver. E talvez seja exatamente isso que torna a fé tão extraordinária. A fé não depende das circunstâncias. A fé não depende daquilo que os olhos conseguem alcançar. A fé nasce da confiança em quem Deus é. A Bíblia começa esse capítulo dizendo: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa definição é poderosa porque mostra que a fé não é apenas emoção. Não é pensamento positivo, não é ignorar a realidade. A fé bíblica é confiança firme no caráter de Deus. É acreditar que Deus continua no controle mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais Ele está nos conduzindo. O ser humano naturalmente deseja segurança visível, quer respostas imediatas, quer garantias. Mas Deus frequentemente trabalha no invisível antes de manifestar o visível. Muitas vezes Ele fortalece primeiro o coração, antes de mudar as circunstâncias. Hoje vivemos em um mundo marcado pela ansiedade, pelo medo e pela instabilidade. As pessoas estão cercadas por informações, notícias e preocupações constantes. Porém, Hebreus 11 nos leva a olhar para homens e mulheres que enfrentaram desafios muito maiores e ainda assim permaneceram firmes. Eles sofreram perseguições, esperaram décadas por promessas, enfrentaram desertos, guerras, perdas e dores profundas, mas não abandonaram a confiança em Deus. Isso mostra que a verdadeira fé não nasce na facilidade. A fé se fortalece na caminhada. Ela amadurece na dependência de Deus. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais percebemos que Ele nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Quando lemos Hebreus 11, percebemos que a fé sempre esteve ligada ao relacionamento com Deus. Desde o princípio, Deus chamou pessoas comuns para viverem algo extraordinário através da confiança nele. Abel ofereceu um sacrifício pela fé. Noé construiu uma arca pela fé. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde iria, pela fé. Sara recebeu força para gerar um filho, pela fé. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, pela fé. Todos eles tinham histórias diferentes, mas havia algo em comum entre eles. Confiaram em Deus acima das circunstâncias visíveis. É interessante perceber que muitos desses personagens não receberam imediatamente aquilo que esperavam. Alguns morreram sem contemplar o cumprimento completo das promessas. Mesmo assim, continuaram acreditando. Isso revela algo muito importante. A fé verdadeira não depende de respostas rápidas. Ela permanece firme mesmo durante a espera. A fé continua caminhando mesmo quando o cenário parece contrário. E isso é extremamente atual para nós hoje, porque muitos vivem períodos de espera, dúvidas e lutas interiores. Há pessoas orando há anos por respostas, há famílias esperando milagres, há corações cansados de batalhas silenciosas. E Hebreus 11 nos lembra que Deus nunca perde o controle da história. A fé também está ligada à esperança. Quem vive pela fé aprende a olhar além do presente. Aprende a confiar que Deus está preparando algo maior. Os heróis da fé enxergavam pela perspectiva da eternidade. Eles compreendiam que esta vida não era o destino final. Por isso suportavam dificuldades sem desistir. Eles sabiam que existia uma pátria superior, um reino eterno preparado por Deus. E quando entendemos isso, nossa visão muda. Passamos a perceber que as dificuldades deste mundo são temporárias, mas as promessas de Deus permanecem para sempre. Uma das perguntas desta lição nos leva a refletir sobre Hebreus 11, 1. O que você espera hoje, mas ainda não pode ver? Essa pergunta é muito profunda porque todos nós carregamos expectativas invisíveis dentro do coração. Existem sonhos que ainda não se realizaram. Existem orações que parecem estar em silêncio. Existem promessas que ainda não conseguimos tocar. E justamente nesse espaço entre a promessa e o cumprimento é que a fé se torna essencial. A fé é o que sustenta o cristão enquanto ele atravessa o invisível. Muitas vezes, Deus não mostra todo o caminho de uma vez. Ele revela apenas o próximo passo. Foi assim com Abraão.
Deus não entregou um mapa completo. Apenas disse: sai da tua terra. E Abraão foi. Isso significa que a fé não é baseada em controle total das circunstâncias, mas em confiança total em Deus. O ser humano deseja enxergar o final antes de começar a caminhada, mas Deus frequentemente pede confiança antes da compreensão. Talvez existam pessoas hoje esperando restauração na família. Outras aguardam direção para a vida. Algumas enfrentam enfermidades, dificuldades financeiras ou crises emocionais. E enquanto olham ao redor, não conseguem ver respostas imediatas. Porém, Hebreus 11 ensina que a fé continua existindo mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar aquilo que o coração espera. A fé declara silenciosamente: mesmo sem ver, Deus continua trabalhando. Outra pergunta importante da lição é: que papel a fé desempenha no seu testemunho e na sua conversão? A verdade é que ninguém se aproxima de Deus apenas através da lógica humana. Existe um momento em que o coração precisa responder ao chamado do Espírito Santo. A conversão é um milagre invisível. Deus transforma pensamentos, sentimentos, desejos e prioridades dentro do ser humano. E tudo isso acontece pela fé. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, não recebe imediatamente todas as respostas. Muitas dúvidas continuam existindo. Muitas batalhas ainda permanecem. Porém, nasce dentro do coração uma confiança nova. A pessoa começa a perceber a presença de Deus na caminhada. Começa a experimentar paz em meio às lutas. Começa a enxergar esperança onde antes existia vazio. Isso é fruto da fé atuando na vida. O testemunho cristão também depende da fé porque o mundo observa não apenas aquilo que falamos, mas principalmente como reagimos diante das dificuldades. É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas a fé se torna visível quando permanecemos firmes, mesmo nos momentos difíceis. Os heróis de Hebreus 11 testemunharam através da perseverança. Eles demonstraram confiança em Deus através das escolhas que fizeram. E ainda hoje, pessoas são alcançadas não apenas por sermões, mas pelo testemunho silencioso de vidas sustentadas pela fé. A lição também pergunta: por que reconhecer um Deus Criador deveria ser o ato de fé mais fácil de aceitar? Essa pergunta nos leva ao início de tudo. A Bíblia declara que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O mundo ao nosso redor testemunha constantemente sobre o poder do Criador. A natureza revela ordem, beleza, precisão e propósito. Cada detalhe da criação aponta para uma inteligência infinita. O simples fato de existirmos já é um testemunho do poder criador de Deus. O funcionamento do corpo humano, o equilíbrio da natureza, os ciclos da vida, o movimento dos planetas, tudo aponta para um Criador sábio e poderoso. A fé bíblica não é irracional. Pelo contrário, ela reconhece que a criação revela evidências do cuidado divino. O salmista declarou: os céus proclamam a glória de Deus. Quando reconhecemos Deus como Criador, compreendemos também que nossa vida pertence a Ele. Não somos fruto do acaso. Não estamos abandonados em um universo sem sentido. Existe propósito em nossa existência. Existe direção. Existe um Deus que conhece cada detalhe da nossa história. E isso fortalece profundamente a fé. Porque se Deus foi capaz de criar todas as coisas, certamente também é capaz de sustentar nossa vida diariamente. Hebreus 11:6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, ninguém consegue desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus sem confiança nele. Porque quem se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Esse versículo revela que a fé não é apenas um detalhe da vida cristã. Ela é o fundamento do relacionamento com Deus. A fé é aquilo que nos mantém ligados ao Senhor quando não entendemos seus caminhos. É o que nos sustenta durante as provas. É o que impede o desespero de dominar o coração. Os personagens de Hebreus 11 viveram exatamente isso. Eles não eram perfeitos. Muitos tiveram falhas, medos e momentos difíceis. Porém, continuaram confiando em Deus apesar das limitações humanas. Isso é importante porque às vezes as pessoas imaginam que fé significa nunca sentir medo ou nunca ter dúvidas. Mas a Bíblia mostra que fé e luta podem coexistir. O próprio pai que levou seu filho a Jesus declarou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa frase é extremamente humana. Ela revela alguém que deseja confiar, mas reconhece sua fragilidade.
E Deus continua trabalhando mesmo em corações frágeis que escolhem confiar nele. A lição menciona que a fé pode começar pequena, como um grão de mostarda. Isso traz esperança para muitas pessoas que sentem a própria fé enfraquecida. Deus não exige uma fé gigantesca para começar a agir na vida humana. O importante é a disposição do coração em confiar. Uma pequena fé colocada nas mãos de um grande Deus se torna poderosa. Muitas vezes imaginamos que os heróis bíblicos sempre tiveram confiança inabalável. Mas quando observamos suas histórias, percebemos que também enfrentaram inseguranças. Moisés sentiu medo. Elias enfrentou desânimo. Pedro afundou nas águas ao duvidar. Tomé questionou. Porém, Deus continuou conduzindo cada um deles. Isso mostra que o crescimento espiritual é uma caminhada. A fé amadurece com o tempo. Cada experiência vivida com Deus fortalece a confiança. Cada oração respondida, cada livramento, cada momento em que Deus sustenta em silêncio. Aos poucos, o coração aprende que Deus permanece fiel. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais entendemos que sua fidelidade não depende das circunstâncias humanas. Romanos 10:17 afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia alimenta a confiança espiritual. Quando estudamos as Escrituras, conhecemos melhor o caráter de Deus. Descobrimos suas promessas. Percebemos sua fidelidade ao longo da história. E isso fortalece nossa confiança nele. A palavra de Deus funciona como alimento espiritual. Assim como o corpo precisa ser alimentado diariamente, a fé também precisa ser fortalecida continuamente. Por isso, os personagens bíblicos encontravam esperança nas promessas divinas. Eles meditavam naquilo que Deus havia declarado. Mesmo diante de cenários impossíveis, continuavam acreditando porque confiavam na palavra do Senhor. Hoje, muitas vozes tentam gerar medo, insegurança e desesperança. Mas a voz de Deus continua trazendo paz e direção. Quando o coração se aproxima das Escrituras, encontra força para continuar caminhando. A Bíblia relembra constantemente que Deus permanece soberano, que sua graça continua atuando, que suas promessas não falham. E essa certeza fortalece a fé em meio às dificuldades da vida. A fé também cresce através da oração. A lição menciona o pedido dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Isso mostra que até mesmo aqueles que caminhavam com Jesus reconheciam a necessidade de crescimento espiritual. A oração aproxima o coração humano de Deus. É no silêncio da comunhão que a confiança se fortalece. Muitas vezes a fé cresce justamente durante os momentos de luta. Quando não existe mais apoio humano suficiente. Quando as respostas parecem demoradas. Quando o coração aprende a depender totalmente de Deus. Nessas horas, a oração deixa de ser apenas palavras repetidas e se transforma em entrega verdadeira. Existem momentos em que o cristão não possui respostas para tudo. Existem períodos de silêncio. Existem lágrimas escondidas. Mas mesmo assim, Deus continua presente. A fé não significa ausência de sofrimento. Significa a presença de esperança dentro do sofrimento. E essa esperança nasce da certeza de que Deus nunca abandona seus filhos. A lição também mostra que fé e dúvida podem coexistir. Isso é importante porque muitas pessoas imaginam que questionamentos espirituais significam ausência total de fé. Porém, a Bíblia apresenta vários personagens que enfrentaram momentos de conflito interior. Davi passou por angústias profundas. Jeremias chorou diante das dificuldades. João Batista teve momentos de questionamento. E mesmo assim, Deus continuou conduzindo cada um deles. O problema não é ter perguntas. O perigo está em se afastar completamente de Deus, porque é justamente na presença do Senhor que o coração encontra respostas, direção e fortalecimento espiritual. A caminhada cristã envolve crescimento contínuo. Deus trabalha pacientemente na vida humana. Muitas vezes, a fé amadurece através das próprias lutas. O sofrimento pode revelar dependência. As dificuldades podem aproximar mais profundamente do Senhor. E os momentos de escuridão frequentemente se tornam oportunidades para experimentar a fidelidade divina de maneira mais intensa. 2 Coríntios 5:7 declara: Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Essa frase resume a experiência cristã. O povo de Deus sempre precisou caminhar confiando além daquilo que era visível. Israel atravessou o deserto pela fé. Josué enfrentou muralhas pela fé. Daniel entrou na cova dos leões pela fé. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus pela fé.
A fé enxerga além das circunstâncias imediatas. Ela olha para o caráter de Deus. Quando Pedro caminhou sobre as águas, conseguiu permanecer firme enquanto manteve os olhos em Cristo. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Essa história revela uma verdade profunda sobre a vida espiritual. Quando o coração se fixa apenas nas dificuldades, o medo cresce. Mas quando os olhos permanecem em Deus, nasce força para continuar caminhando. O mundo atual produz distrações constantes, preocupações contínuas e medo do futuro. Porém, Hebreus 11 continua ecoando através dos séculos como um chamado para confiar no Senhor acima das circunstâncias visíveis. A fé não elimina completamente as tempestades, mas sustenta o coração durante elas. No final de Hebreus 11, encontramos uma lista impressionante de pessoas que sofreram perseguições, enfrentaram dores e até perderam a vida por permanecerem fiéis a Deus. Isso mostra que a fé verdadeira não é baseada apenas em receber bênçãos imediatas. A fé permanece firme mesmo quando o caminho é difícil. Os heróis da fé compreenderam que existia algo maior do que esta vida presente. Eles aguardavam uma pátria celestial. Viviam olhando para a eternidade. Essa esperança sustentava o coração deles durante as lutas. E essa mesma esperança continua sustentando o povo de Deus hoje. Talvez muitas vezes o ser humano não entenda completamente os caminhos divinos. Talvez existam perguntas sem respostas imediatas. Porém, a fé continua declarando que Deus permanece soberano, fiel e presente. Mesmo quando não conseguimos enxergar claramente, Deus continua conduzindo a história. O hino "Quão grande és tu" resume muito bem essa experiência de fé. Quando contemplamos a criação, percebemos a grandeza do Criador. Quando observamos a cruz, percebemos a profundidade do amor divino. Quando lembramos das promessas eternas, nasce esperança no coração. A fé não é construída apenas em momentos extraordinários. Ela cresce diariamente nas pequenas experiências da caminhada com Deus. Cresce quando o coração escolhe confiar mesmo sem entender tudo. Cresce quando a pessoa continua orando apesar do silêncio. Cresce quando alguém decide permanecer firme mesmo em meio às dificuldades. E talvez essa seja uma das maiores lições de Hebreus 11. Deus continua sendo fiel. Os séculos passaram, impérios desapareceram, gerações mudaram, mas o Senhor permanece o mesmo. Aquele que sustentou Abraão, Moisés, Daniel, Paulo e tantos outros continua sustentando seu povo hoje. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus existe. É viver diariamente confiando no seu amor, na sua graça e na sua direção. É descansar mesmo em meio às incertezas. É continuar caminhando mesmo quando não conseguimos ver o final da estrada. É lembrar constantemente que Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Hebreus 11 não é apenas uma coleção de histórias antigas. É um testemunho vivo de que Deus continua atuando através da fé. O mesmo Senhor que guiou os heróis bíblicos continua presente hoje. Continua fortalecendo os cansados. Continua sustentando os abatidos. Continua ouvindo orações. Continua transformando vidas. E enquanto o mundo vive dominado pelo medo e pela insegurança, a palavra de Deus continua declarando que o justo viverá pela fé. Não pela aparência, não pelas circunstâncias, não pelas emoções passageiras, mas pela confiança firme em um Deus eterno, poderoso e fiel para sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque a nossa fé não está firmada nas circunstâncias deste mundo, mas no Teu amor e na Tua fidelidade. Obrigado porque mesmo quando não conseguimos enxergar claramente o caminho, o Senhor continua conduzindo cada detalhe da nossa vida. Obrigado porque Tu permaneces fiel em todos os momentos, inclusive nas horas de silêncio, nas lutas e nas esperas mais difíceis. Fortalece o coração daqueles que estão cansados, sustenta aqueles que enfrentam dúvidas, medos e dificuldades, renova a esperança dos que estão desanimados. Que a nossa confiança esteja firmada não naquilo que vemos, mas nas Tuas promessas eternas. Ajuda-nos a viver diariamente pela fé, lembrando que o Senhor nunca abandona seus filhos. Que a Tua presença acompanhe cada pessoa que participou deste estudo. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa caminhada espiritual e nos aproxime cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se este estudo falou ao seu coração, aproveite agora para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão estudar diariamente a lição da Escola Sabatina.
e crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. E não se esqueça de conferir os slides completos deste estudo, que estarão disponíveis na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar com mais facilidade. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada espiritual. Até o próximo estudo da lição da Escola Sabatina.